Olá, amigos do Vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje será Brasil Colônia. Vamos identificar as principais instituições e as principais atividades econômicas do período colonial. Preste atenção nesta gravura. A gravura retrata aspectos da vida cotidiana durante o período colonial. Período colonial que está subdividido em pré-colonial e colonial. Pré-colonial, 1500, 1530, caracterizado pela atividade da extração do pau-brasil e o regime de feitorias. Observe este mapa. O mapa assinala em pontos amarelos as principais feitorias portuguesas aqui no Brasil para a extração do pau-brasil. Essa atividade econômica era exercida pelos índios, portanto os índios iam até a mata, retiravam a madeira pau-brasil, que tinha uma importância para a Europa, retirava-se desta madeira uma substância, uma tinta corante, que seria utilizado para tingir tecidos. E feitoria é um entreposto comercial. Algumas vezes, ao longo do ano, embarcações portuguesas chegavam no litoral, retiravam a madeira e colocavam no interior da feitoria bugigangas, presentes para os índios. Isso se chama escampo. A partir de 1530, com a chamada expedição de Martim Afonso de Souza, inicia-se o período colonial. E esse período colonial é caracterizado pela instituição das capitanias hereditárias. É a divisão do Brasil em 14 longos lotes de terra entregues aos donatários, capitães donatários. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção neste mapa. Aí estão as 14 capitanias hereditárias, faixas territoriais, que seriam administradas pelos capitães donatários. O regime das donatárias foi regido por dois documentos. Carta de doação, documento onde o rei transfere ao donatário a posse da capitania, e a carta de foral, que é um documento onde se estabelece os direitos e os deveres dos donatários na capitania. De maneira geral, o regime de capitanias hereditárias tendeu ao fracasso, excetuando duas, Pernambuco ao norte, São Vicente ao sul. As duas prosperaram em virtude do cultivo e o desenvolvimento da cana-de-açúcar. As demais tenderam ao fracasso. Falta de recurso dos donatários, ataque de índios. Para que o sistema de colonização e povoamento da terra não fosse atrapalhado, o Estado português vai criar o governo geral. O governo geral é uma centralização político-administrativa que Portugal realiza na colônia. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que vai fundar a primeira cidade e primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Foi durante o governo de Tomé de Souza que os jesuítas iniciaram a catequização dos índios, com a instalação do primeiro bispado no Brasil, também na cidade de Salvador. Duarte da Costa, nosso segundo governador-geral, o seu governo teve uma série de complicações, atrito dos colonos com os índios e a invasão francesa no Rio de Janeiro. O terceiro governador-geral, Mendes Sá. Com Mendes Sá, houve a expulsão dos franceses e a fundação daquela que será a segunda cidade e também segunda capital do Brasil, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Para reforçar o que estamos falando, preste atenção neste quadro. Administração colonial, as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais. As câmaras municipais refletem o chamado poder local. É onde os grandes proprietários de terra decidiam, tomavam as principais decisões políticas. Aumento de salário, cunhagem de moeda, aumento ou não dos impostos. Eram representados pelos chamados homens bons. Quer dizer, para ser vereador, que era em número de 3, tem que ser grande proprietário de terra e escravocrata. Para ser juiz, também tem que ser um grande proprietário de terra e escravocrata.
Isso era chamado de homens bons. Ao longo do período colonial, nós vamos ter uma série de conflitos entre a Câmara Municipal, que lutava pelos interesses locais do colono, e as instituições metropolitanas, o governo geral, o Conselho Ultramarino, que representava as decisões do Estado metropolitano. Sobre a atividade econômica, o primeiro grande produto vai ser a cana-de-açúcar, o mundo do açúcar, desenvolvido a partir da plantation, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Nesse mundo do açúcar, vamos destacar o enorme papel dos holandeses, responsáveis pelo financiamento para a montagem do engenho colonial, também responsáveis pelo transporte do açúcar para a Europa, refino desse açúcar e depois a distribuição do açúcar refinado por toda a Europa. Preste atenção nesta gravura. Aí está o engenho colonial. Podemos identificar a senzala, onde ficavam os escravos, a casa grande,